Boa noite. Meu nome é José. Trabalhei como caminhoneiro de carga por mais de 10 anos. Ao longo do meu trabalho, me aconteceram várias coisas que alguns podem catalogar como paranormais, pois percorrer quilômetros e quilômetros de estrada à noite se presta a todo tipo de situação. Esta é uma das histórias que mais me marcaram. Eu estava saindo da cidade de Tijuana e iria percorrer toda a fronteira até chegar a Mi Paz. Saí por volta das 8 da noite. Não estava cansado, pois tinha tirado uma longa soneca em uma cachimba, parada de caminhoneiro. Então eu estava pronto para dirigir a noite toda. Tudo ia como de costume. A estrada estava um pouco vazia naquela noite. Quase não havia tráfego, o que me agradava. Já tinha passado da meia-noite quando, do nada, vi uma van branca sair do mato. Ela veio atrás de mim. Não dei importância. Pensei que fosse alguém que tinha decidido estacionar ali para descansar um pouco. Mas ela não me ultrapassava. Eu precisava ir devagar por razões óbvias. Sempre cabe um carro atrás de mim. Eu dava sinal com as luzes para que me ultrapassasse e encostava um pouco à direita. Fiz o mesmo com essa van, mas ela continuava atrás de mim. Não queria passar. Pensei que estivesse com medo, pois já era noite e talvez o motorista não fosse experiente em estrada. Então, reduzi ainda mais a velocidade e tornei a dar sinal para que me ultrapassasse. Não o fez. Ele também reduziu a velocidade para continuar atrás de mim. A essa altura, eu já estava um pouco irritado, pois não sabia com o que aquele sujeito estava brincando. Decidi ignorar e seguir dirigindo. Assim se passaram umas 2 horas e a van continuava atrás de mim. Resolvi entrar em um posto de gasolina para ir ao banheiro, comprar algo para comer e também para que a van seguisse seu caminho e me deixasse em paz. Mas, quando virei para entrar no posto, a van também virou. Só que ela não chegou ao estacionamento. Ficou parada à beira da estrada com os faróis acesos. Entrei, fui ao banheiro, comprei algo na lojinha. Quando saí, a van ainda estava lá me esperando. Fiquei muito irritado e decidi caminhar até ela para dizer ao motorista qual era o problema dele, se estava me seguindo ou se era uma piada absurda. Cheguei até lá e comecei a bater no vidro. Os vidros eram totalmente escuros, não dava para ver nada lá dentro. Bati na janela e disse para abrir, que não fosse covarde, que me encarasse e me dissesse do que estava brincando. Mas nunca abriu. Gritei que se continuasse atrás de mim, eu o reportaria aos meus amigos caminhoneiros para que o colocassem no lugar. De repente, arrancou e quase me atropelou. Eu ainda estava muito bravo, mas aliviado por finalmente ter feito com que fosse embora e me deixasse seguir em paz. Subi de novo no caminhão, fiquei ali estacionado uns 30 minutos, fumei um cigarro e segui caminho. Tudo voltou ao normal. Até que já eram quase 3 da manhã quando, de repente, a mesma van branca saiu do nada, grudada atrás de mim. Pensei que só podia ser uma brincadeira. Já não sabia o que fazer. Era muito incômodo, pois eu sabia que aquilo já era algo pessoal. Me seguia há mais de 3 horas. Algo queria. Pensei em chegar à próxima cachimba que ficava a cerca de 1h30 dali. Estacionar e pedir aos outros caminhoneiros que me ajudassem a tirar aquele sujeito da van para pôr um fim nisso, pois eu sabia que ele me seguiria até lá. Continuei dirigindo pacientemente, com a van colada atrás. De repente ela começou a emparelhar. Achei que fosse me ultrapassar, então reduzi a velocidade, mas a van também reduziu. A janela dele ficou alinhada à minha. Eu sabia que o motorista estava me observando. Buzinei para que se afastasse, pois era perigoso. Então a van começou a se encostar cada vez mais no meu caminhão. Eu não sabia o que fazer, só buzinei e gritei perguntando o que diabos ele estava fazendo. Senti um tranco no caminhão. Perdi o controle do volante e saí da estrada, rompendo uma cerca até parar no meio do mato. Não aconteceu nada comigo, mas o motor apagou por completo. Tentei ligar e não funcionou. Tentei usar o rádio. Também não funcionava. Sem sinal no celular para pedir ajuda.
Para ser honesto, eu estava assustado. No meio do nada, 3 da manhã, incomunicável e sem ninguém para me socorrer. Como se não bastasse, vi luzes se aproximando e meu coração parou quando reconheci. Era a van branca que me seguira a noite toda. Estacionou atrás de mim e apagou o motor e os faróis. Tranquei as portas e peguei a faca que sempre levava comigo. O que me ocorreu foi pensar em algum grupo criminoso tentando me sequestrar, já que a insegurança estava em alta. Passaram uns 5 minutos e ninguém desceu. Tomei a difícil decisão de sair para tentar dialogar com o sujeito. Pedir que me deixasse em paz e fosse embora. Assim fiz. Caminhei lentamente até a van com a faca no bolso da calça, pronta para usar. Ia iluminando com a lanterna do celular, pois não se via absolutamente nada. Estávamos afastados da rodovia. Era só mato e os sons da noite ao fundo. Cheguei à van, parei ao lado da janela e bati 2 vezes. Olá, podemos conversar? Abaixe a janela, por favor. Nenhuma resposta. Tentei espiar, colando o rosto no vidro com as mãos ao lado dos olhos para tentar ver lá dentro. Amigos, não havia absolutamente nada. Olhei a parte de trás. Nada. Só um monte de lixo. Parecia abandonada há muito tempo. Abri a porta e confirmei que estava completamente vazia. Não dá para explicar o horror que senti. Só me perguntava quem esteve dirigindo o tempo todo me seguindo. Corri de volta ao caminhão. Antes de subir, vi um sujeito parado a alguns metros à frente do meu caminhão. Vi a sombra dele pelos faróis. Eu disse, olá, mas não respondeu. Apenas fez um sinal com a mão para que eu o seguisse. Hesitei, mas segui, pensando que precisava de ajuda. Ele andava rápido. Eu mal conseguia acompanhá-lo. O lugar cheirava muito mal como animal morto. Continuei seguindo aquele sujeito até que ele parou e ficou olhando fixamente para um ponto no chão. Corri para alcançá-lo, mas quando cheguei ele não estava mais lá. Procurei com a lanterna, chamei, mas ele não apareceu. Virei a cabeça para o ponto onde ele olhava e vi 3 corpos sem vida. Não sei há quanto tempo estavam ali. Nem dava para distinguir se eram homens ou mulheres. Fiquei em choque. Saí correndo e voltei ao caminhão, mas a van branca já não estava. Desapareceu. Tentei ligar o caminhão e de primeira ele pegou, como por milagre. Saí dali e liguei para a polícia para reportar o achado. Dirigi em lágrimas, muito impressionado com o que acabara de ver. Cheguei à cachimba e encontrei 2 colegas de trabalho. Quando me viram descer, correram para saber o que aconteceu. Eu mal conseguia explicar. Contei como pude e eles ficaram ali comigo, me acalmando, pois eu não tinha condições de seguir. Recebi então uma ligação no celular. Era um dos detetives que havia chegado ao local que indiquei. Disseram que queriam me fazer algumas perguntas e eu informei onde estava. Meia hora depois, chegaram 2 detetives. Perguntaram como eu tinha encontrado os corpos, o que eu fazia naquele lugar. Eu não sabia como responder. Era difícil de acreditar. Mas contei tudo, correndo o risco de me chamarem de mentiroso e me deterem como suspeito. Quando terminei, um dos detetives tirou uma foto e me mostrou. Era a foto daquela van que me seguira a noite toda. É esta a van? Eu, surpreso, disse que sim. Eles trocaram olhares e o outro detetive contou que a van pertencia a 3 jovens que apareceram mortos naquele matagal. Eram 3 estudantes que estavam desaparecidos havia semanas. As famílias relataram que eles tinham saído pela estrada rumo a Ciudad Juárez para fazer uma reportagem sobre as mulheres desaparecidas da cidade. Estudavam jornalismo, mas nunca chegaram ao destino. 2 semanas sem notícias. Por isso era tão importante saber como os encontrei. Os jovens haviam sido assassinados a tiros e queriam descartar qualquer vínculo meu com bandos criminosos. Eu estava muito impressionado. Caí no choro e disse que era a verdade. Os detetives pediram que eu me acalmasse e que, se lembrasse de algo, ligasse para eles. Depois foram embora,
Fiquei muito abalado só de pensar que aqueles garotos, aquelas almas, tinham me escolhido para eu encontrar seus corpos e suas famílias pararem de procurar. Essa foi a história mais dura de toda a minha carreira como caminhoneiro. Obrigado por me ouvir. Antes de continuar com a próxima história, gostaria que você deixasse o seu gostei neste vídeo, só para eu saber se está curtindo nosso conteúdo. Muito obrigado. Continuamos. Meu nome é Gerardo. Por muito tempo trabalhei como transportador para várias empresas. Agora estou aposentado. Já tenho 70 anos. Em toda a minha época de caminhoneiro, vivi muitas coisas paranormais. E esta que vou contar aconteceu há 20 anos. Eu transportava material de construção de Nuevo León até o estado do México. Já dirigia há 10 horas. A noite chegou e eu gostava de viajar à noite. As estradas ficavam um pouco mais vazias. Eu curtia a sensação de tranquilidade e solidão. Ia ouvindo música como sempre, quando vi ao longe um homem à beira da estrada pedindo carona. Encostei imediatamente. Naquela época era comum ver gente pedindo ride e eu sempre ajudava. Dessa vez, não foi diferente. Um homem de uns 60 anos com roupa suja e gasta. "Para onde vai, amigo?" Ele disse que precisava de ajuda. O caminhão dele tinha quebrado 1 quilômetro adiante e ninguém passava para socorrê-lo. Disse que subisse, que eu levaria e tentaria ajudar com minhas ferramentas. Ele subiu e sentou no banco do carona. Ia muito calado. Perguntei para que empresa trabalhava. Nada de resposta. Perguntei se estava bem, pois a roupa estava rasgada e suja. Silêncio. Já tínhamos passado do quilômetro que ele indicou. Em teoria, já deveríamos ter chegado ao caminhão dele, mas não havia nada. Perguntei se era mais adiante. Ele apenas apontou com o dedo para a frente para que eu continuasse. Segui. Quanto mais o tempo passava, mais nervoso eu ficava. Não havia caminhão encostado em lugar nenhum, e percebi que voltamos ao mesmo lugar onde o peguei, quilômetro 62. Fiquei surpreso. Era impossível voltar ali sem fazer retorno. Eu só dirigira em linha reta. Não havia como retornar exatamente ao mesmo ponto. Eu não sabia o que estava acontecendo. O senhor não disse uma palavra desde que subiu. Decidi encostar e pedir para ele descer, porque aquilo não estava me cheirando bem. O homem desceu sem dizer nada, sem agradecer, sem olhar para mim. Caminhou em direção ao mato e desapareceu. Eu não queria ir embora e deixá-lo lá, mas já não o via. Sumiu entre os arbustos. Sem saber o que fazer, fiquei parado, pois sabia que não era certo deixá-lo sozinho. Nesse momento, passou outro caminhão e estacionou à minha frente. O motorista desceu e veio até a minha porta. Desci para ver o que queria. Ele disse: "Amigo, você tem que ir embora daqui. Viu um senhor pedindo carona, não foi?" Perguntei como ele sabia. Respondeu que passava quase todos os dias naquela estrada e que aquele senhor era um caminhoneiro que tivera um acidente justamente onde eu estava parado, e que o homem morreu ali. Por muitos anos, ele faz autostop aos caminhoneiros, e quem para dar carona, desaparece. Um amigo dele sumiu há 1 ano. Eles iam conversando por rádio, contando piadas. O amigo disse que ia dar carona a um homem que parecia ter sofrido um acidente e que mais tarde voltariam a falar. Depois disso, o amigo sumiu, assim como o caminhão. Muitos outros relatavam o mesmo. O homem aparece pedindo carona, leva os poucos que param para o limbo onde ele está preso. Por isso, nunca mais se sabe deles. Agradeci por ter parado para me avisar. Ele disse que não era nada, que entre colegas a gente se apoia. Terminou dizendo que provavelmente não seria a última vez que eu veria aquele senhor. Se eu voltasse a passar ali, era bem capaz de encontrá-lo de novo, e que eu o ignorasse e seguisse viagem. Depois disso, ele foi embora e eu também. Até hoje não sei por que aquela alma penada me deixou ir, porque não me levou como os demais. É algo que sempre me pergunto. Outra história que vale a pena contar aconteceu quase antes de eu me aposentar. Eu vinha pela estrada da cidade do México a Cuernavaca.
Dessa vez, com um colega de trabalho. Conversávamos. Já era madrugada e o sono começou a bater. Decidimos parar para que ele assumisse o volante e eu dormisse um pouco na cabine. Quando ele sentou ao volante e eu mal deitei, ele disse: "Gerardo, olha aquilo." Abri a cortina para espiar e vi um animal andando em duas patas se aproximando do caminhão. Não dava para ver bem, ainda estava longe, mas era estranho e arrepiante. Meu colega perguntou se era um animal, uma pessoa ou o quê. Eu disse para irmos embora, que fosse o que fosse, não era bom. Ele tentou arrancar, mas estávamos atolados. Parecia que havia chovido e havia muito lodo. Continuou tentando sair, mas o caminhão não se movia. A coisa se aproximava, tomando cada vez mais a forma de um animal, como um boi, mas em duas patas. De repente parou. Não avançou mais. Não tirávamos os olhos dela. Pensávamos que queria nos atacar. Disse ao meu amigo para sair do banco que eu tentaria mover o caminhão, mas foi em vão. Alguém teria que descer para ver como liberar as rodas, mas ninguém queria. Aquela coisa estava ali, parada, nos encarando. Decidi descer para acabar com aquilo, mas meu colega disse para eu não fazer isso, que aquela coisa estava esperando que descêssemos para nos atacar. Eu disse que não acreditava nessas coisas e que não fosse tão supersticioso. Ele perguntou se eu não sentia a energia pesada desde que aquilo apareceu. A verdade é que eu sentia, e um medo que jamais tinha sentido. O ambiente era muito estranho. Ainda assim, não quis alimentar a teoria dele e disse que não sentia nada, que me ajudasse a sair dali. Ele implorou para eu não descer. Lembrou do avô, caminhoneiro por décadas, que o alertara. Se algum dia aparecesse um animal em duas patas, no meio do nada, que fugisse, pois aquilo era do mais maligno que se pode imaginar, e que rezasse para espantar. Eu disse que sempre carregava uma imagem de Deus que minha esposa deixava no painel para me proteger. Poderíamos usá-la para rezar. Ele pegou na hora e começou a rezar em voz alta. Pediu para eu acompanhar. Assim fizemos. De repente, vimos a coisa uivar tão forte que parecia estar ao nosso lado. Comecei a suar, minhas pernas tremiam. Por Deus, nunca senti tanto medo. Continuamos rezando o Pai Nosso uma e outra vez, até que a coisa começou a andar para trás, ainda nos observando, mas se afastando. Seus uivos aterradores foram diminuindo até que sumiu de vista. "Agora!" disse meu colega e desceu rápido para me orientar a mover o caminhão. Desatolamos e saímos dali o mais depressa que pudemos. Na minha vida de caminhoneiro, sem dúvida, essa foi a coisa mais assustadora, arrepiante e aterradora que me aconteceu. Meu nome é Manuel e trabalho transportando mercadorias no meu caminhão há alguns anos. É um trabalho muito pesado, de grande responsabilidade e também perigoso. Às vezes viajo por estradas do México mais perigosas que outras, seja por curvas acentuadas, seja pela criminalidade. Mas a história que vou contar superou em muito essas duas coisas. Naquela noite, eu já dirigia há muitas horas pela estrada entre Tamaulipas e São Luís Potosí. Serra, muitas curvas perigosas, um trecho difícil, e como se não bastasse, começou a chover forte. Eu tinha pouca experiência na época e fiquei nervoso. As curvas eram de arrepiar, e de noite, com chuva, pior. Como disse, eu já estava há muitas horas no volante, e o sono começou a pegar. Sabia que precisava parar para descansar um pouco, pois era perigoso continuar assim, mas a próxima cachimba estava longe. Procurei um lugar para encostar e dormir uma hora na cabine. Estacionei de frente para um morro. Entre o mato, desliguei o caminhão e peguei meu guarda-chuva e a lanterna para descer e fazer xixi. Ao voltar, vi que as escadas do lado do carona tinham marcas de barro de sapatos e a porta estava entreaberta. A luz interna estava acesa, mas eu tinha deixado as duas portas fechadas. Senti muito medo. Pensei que alguém havia subido enquanto eu fazia minhas necessidades. Abri devagar a porta do carona e apontei a lanterna para dentro. "Quem está aí tem que descer",
Ninguém respondeu. Decidi abrir a cortina da cabine bem devagar. Antes de abrir por completo, ouvi uma voz de homem chorando. Ajuda ela, por favor, ajuda ela. Abri a cortina de uma vez, mas não havia ninguém. Como podia, se aquela voz vinha dali? Eu me arrepiei. Não tinha notado um detalhe. Em cima da cama, num canto, havia um bebê conforto muito velho e sujo, com grama e lama, rasgado em algumas partes. Fiquei surpreso, como aquilo tinha ido parar ali. Peguei e joguei para fora do meu caminhão, com uma sensação horrível. Fechei a porta e liguei o caminhão. Já não queria dormir, só ir embora. Eu estava muito nervoso com o que aconteceu e exausto, quase 20 horas sem dormir. Tentando sair daquele mato, bati em algo. Dei um pouco de ré e desci para ver o que era e se tinha danificado o caminhão. Caminhei até a frente e vi 3 cruzes grandes de cimento. Meu caminhão havia quebrado 2 delas. Aproximei-me para ver se havia algo que eu pudesse fazer. No chão, numa pequena lápide, lia-se: Descanse em paz, família Penha Almansa. Havia uma foto emoldurada com um homem, uma mulher e um bebê de cerca de 1 ano. Pelo visto, tinham sofrido um acidente naquele lugar e perdido a vida. Naquele momento, tudo fez sentido. Eu tinha certeza de que aquelas pegadas e aquela voz que ouvi eram do homem, uma alma em pena, me pedindo para salvar sua filha. Eu chorei, pois minha esposa estava grávida. Eu seria pai em breve. Não podia imaginar a dor terrível daquele homem que, mesmo morto, tentava proteger a filha. Uma história triste, daquelas que marcam para o resto da vida. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Convido você a se inscrever para ver mais conteúdo aterrorizante. Deixe o like e compartilhe com seus amigos. Vem muito conteúdo por aí. Ajude a espalhar o medo. Eu